Olá, meus irmãos, aqui é a Zezé. Estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso projeto, de estudo do livro Ceifa de Luz, capítulo a capítulo. E hoje eu vou estar falando aqui sobre o capítulo 58, das nascentes do coração, de Emmanuel, sobre a abençoada psicografia de Chico Xavier. É um capítulo bem interessante porque ele vem nos falar muito ao coração, Porque, como o próprio título nos fala, das nascentes do coração. Muito bem. E é uma beleza, assim, como sempre, Emmanuel nos trazendo essas reflexões que nos levam a fazermos um balanço interior de nossas atitudes, de nossas palavras, de nossos gestos, de nossos pensamentos, onde vamos buscando a verdadeira educação do nosso espírito eterno. São palavras que falam ao nosso coração, para que juntos, nessas reflexões possamos irmos modificando aquilo que precisamos em nós mesmos. Então, a gente faz a reflexão para nós mesmos. Eu espero, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, que essas reflexões toquem o seu coração também, Então, Emmanuel começa citando a primeira carta de Pedro, dirigida aos cristãos. Na Bíblia do Peregrino o título é Paciência, e na Bíblia de Jerusalém é Entre Irmãos, mostrando assim a sua grande experiência. Então Pedro fala a esses irmãos as seguintes palavras: finalmente, sede de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Então, Pedro nos fala com a sua grandeza espiritual, com toda a propriedade de quem conheceu pessoalmente o Cristo, lhe seguiu os passos e conhecia, bastante de perto as fraquezas humanas. E haja vista que ele próprio, negou Jesus, e tanto sofrimento ele teve por conta disso, Mas foi a pedra angular do cristianismo, sustentando os outros irmãos, apóstolos, discípulos, e desbravando corações com seu amor, sua dedicação a vida toda. Então, com seu espírito sincero, ele trazia esse convite, porque ele era um guerreiro lutador, com bom ânimo, que contagiava todos. Então, Emmanuel busca nas palavras de Pedro uma ilustração para gravar essas palavras em nossos corações, uma vez mais, Que tipo de atitude devemos ter com o nosso irmão, E a gente sempre se pergunta, quem é esse irmão? Porque muitas vezes a gente busca fora dos nossos alcances, Nós nos distanciamos daqueles que muitas vezes nos causam problemas, são aqueles, vamos dizer assim, aqueles que pegam no nosso pé, diariamente, ou seja, pela ignorância, pela insensibilidade, ou diferença, de pensamentos, mas que a vida sempre nos coloca aquelas pessoas certas nos nossos caminhos, para que a gente tenha a lição necessária ao nosso espírito eterno, Como ele fala aqui, da paciência, da humildade,
do bom ânimo, né? Que nós não podemos desistir das pessoas, desistir daqueles que caminham conosco, né? É preciso realmente nos imbuirmos de fé, de confiança, para que possamos dar o melhor de nós, né? É só isso que Deus nos pede, né? Que possamos dar o melhor de nós. Não é à toa que um título é paciência, no outro entre irmãos, né? Então, se juntar as duas expressões, nós temos sempre entre irmãos, seja no grupo de estudo, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho do ganha-pão de todo dia, no grupo familiar, onde for, nós sempre vamos precisar da paciência. Mas tem uma outra qualidade que Emmanuel destaca nesse capítulo, nos chamando, que ele diz o seguinte, nos conclama a piedade, né? Que ele ensina que é um tesouro que nós trazemos no coração, que poderá libertar como rio de bênçãos da nascente do coração. Então, ele vai nos trazer essa palavra piedade e nós vamos tentar trabalhar um pouco essa palavra. Porque existe uma outra lição de Emmanuel no livro Pão Nosso que nos fala, cujo título é Piedade. É a lição 107 do livro Pão Nosso, né, de autoria de Emmanuel também. Nesse livro, ele vai nos falar, né, de cara ele cita a carta de Timóteo, né, que Paulo escreve a Timóteo, né, a primeira carta, lá no capítulo 66. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha que interessante, né? Ele vem nos falar que muitas vezes, né, nós falamos de piedade, de compaixão, mas ele nos alerta que nós precisamos discernir entre compaixão e humilhação. E ele ainda fala que sai dos lábios daqueles que se dizem cristãos expressões como ajudo, mas este homem é viciado. Atenderei, mas esta mulher é ignorante e má. Alguém já viu alguma cena dessa? Ou inadvertidamente fez algum comentário desse? Né? Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Né? Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Ou seja, nós colocamos o julgamento e muitas vezes o nosso auxílio vai para o próximo como com peso da humilhação, com peso da cobrança, com peso de mostrar à pessoa que ela está numa condição inferior. E esse é um engano muito grande que nós cometemos, porque nós não sabemos com quem estamos lidando. E, em contrapartida, nós nos julgarmos superiores é indicação de orgulho imenso diante da misericórdia de Deus. Porque nós não sabemos em que curvas nós nos encontraremos novamente. Nós não sabemos das necessidades de corrigenda que ainda temos que enfrentar ou teremos que enfrentar. Então, não é justo nós cobrarmos dos nossos irmãos aquilo que muitas vezes eles não podem nos dar. Então, devemos fazer como nos fala Pedro no começo da lição, né? Com bom ânimo, fraternalmente, compadecidos, misericordiosos e humildes, né? Então,
esse recado que a lição nos traz. Não somos superiores a ninguém e precisamos da corrigenda em nós mesmos. Por isso devemos fazer o bem, buscando o lado bom de cada um, pondo amor, né? Porque a piedade é essa expressão de amor que brota do nosso coração. Deus colocou essa centelha divina em nossos corações. Nós precisamos fazê-la brilhar. Bom, é isso, meus irmãos. E agora eu vou fazer a leitura da lição que nos inspirou essas reflexões, né? Das nascentes do coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, carta 1, no capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade, compadecendo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia à face das provações que lhe desabam a vida. Ou seja, não são só os menos favorecidos, mas todos aqueles necessitados, né? Basta, às vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar observação na face exterior das situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de qualquer desequilíbrios ou entraves que te venham surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento, que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel. Obrigada, amigos. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, com a sua luz e seu amor.